Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a review dos episódios especiais. Na verdade eu vou fazer cada episódio uma review, então a próxima review já chega amanhã aqui no canal, tá? Do segundo episódio. Hoje nós vamos com a review do primeiro episódio, um episódio muito bacana, vale a pena conferir. Se você não sabe aonde conferir, Sopa de Gru que já postou as legendas. Mas é possível que outros sites como Pokémoffin ou Some Stuffs acabem postando também as legendas. Lembrando que na Some Stuffs é em inglês, tá? Então, bora lá para mais uma review da semana? Bora lá, lembrando que ontem tivemos a review do episódio do anime, que passa aí toda semana lá no Japão. Bom, esse é o episódio especial que conta um pouquinho da história de Ashgo e Dawn, se envolvendo em umas situações que remetem um pouquinho às histórias de Legends Arceus. Pois é, eles vão tentar trazer um pouquinho essa dinâmica de Legends pra gente no anime Pokémon. Bom, a gente tem muita coisa pra conversar, mas primeiro vamos dar uma revisada sobre o que aconteceu nesse episódio. Bora lá? Bora lá então pra mais uma review. Bom pessoal, Ash e Go estão indo para a região de Sinnoh, mais precisamente na cidade de Canalave, porque eles estão fazendo uma pesquisa. Essa pesquisa, na verdade, é sobre eles conhecerem um pouquinho mais da Sinnoh antiga, como eram as antiguidades na região de Sinnoh. E é muito legal que quando eles chegam lá, tá tudo muito a caráter, né? As pessoas criaram várias barraquinhas. Uma das barraquinhas é muito legal a gente prestar atenção, que é do carinha do Magikarp, que vendeu o Magikarp falso ali pro James. Pois é, ele chegou a aparecer várias vezes no anime e novamente ele está ali tentando vender o peixe dele, né? Bom, Ash e Go chegam ali e eles já são surpreendidos pela Dawn, que está chamando eles para conferir um pouquinho mais desse festival, né? É basicamente um festival que está acontecendo. E ela tá toda trajada ali com a roupa que aparentemente se usava, né, nos tempos antigos da região de Sinnoh. Então ela tá muito, muito animada. E aí, o Go acaba perguntando de onde ela arrumou aquela roupa, porque seria muito legal se eles também estivessem trajados daquela forma, se eles poderiam tirar uma foto juntos. E aí ela fala, não, eu sei onde vocês vão conseguir arrumar, vem cá, vem comigo. E chegando ali numa barraquinha, está a Cynthia, que também está uniformizada ali, bem a caráter, né, com a época da região de Hisui. E aí eles acabam surpresos por ela estar ali, e a Dawn acaba falando que dessa vez a Cynthia está conferindo bem mais de perto todo, né, o festival e etc. E aí a Cynthia acaba contando um pouquinho mais sobre como era a região de Sinnoh antigamente. Inclusive, ela fala sobre os Pokémon daquela época, né? Que ela acaba falando que o Stantler possuía uma evolução ali na região de Sinnoh e até mesmo o Basculin. Então, todos eles estavam sendo mostrados ali em uma foto. Foi bem legal esse momento que ela faz esse tour. Obviamente, o Ash acaba perguntando, né, o Ash e o Go, e como era feita a captura nessa época? Porque é uma época antiga. E aí ela falou, nossa, eu não pensei que vocês não iam perguntar. E aí ela mostra algumas pokebolas daquela época, né? E ela explica que naquela época a própria população fazia as pokebolas. E elas eram de madeira. Então tem todo um lance artesanal por trás. E eles acharam incrível que ainda existam pokebolas daquela época, né? Porque aparentemente foram criadas muitas pokebolas de madeira. Então eles ficaram realmente entusiasmados. E eles perguntam se não podem usar as pokebolas para testar, né? Eles querem muito testar. E ela falou, não, a gente vai testar isso agora. Bom, antes dela levar eles num lugar para fazer as capturas, está acontecendo uma situação muito bizonha com o Heatran. Na verdade, o Heatran, o Pokémon Heatran, foi abordado ali pelo grupo da Team Galactic. Pois é, mais precisamente o Saturn. Por quê? Porque ele quer capturar esse Pokémon a todo custo, então ele levou a galera da Team Galactic ali pra atacar o Heatran e completar a captura. E não é que eles fazem isso, tipo assim, eles mandam uns Golbats e depois a gente sabe que o Saturn tem o Toxicroak, que acaba mandando um golpe, assim, né, bem forte no Heatran.
e o Saturn acaba fazendo a captura como a Dusk Ball. O que eu achei muito legal, né, dele ter usado a Dusk Ball, porque a gente sabe que é uma referência a tantas pessoas que usam de fato a Dusk Ball em capturas, principalmente do Heatran, porque ele é encontrado em cavernas, então a gente sabe que essa Pokébola acaba ajudando quando a gente está dentro de uma caverna. É uma Pokébola muito, muito útil. E aí você deve estar se perguntando, né, nossa, mas eles não haviam sido presos, esse pessoal da Team Galactic? Bom, a gente vai conversar sobre isso no finalzinho dessa review. Mas o Saturn acaba avisando pro pessoal que está lá no esconderijo da Team Galactic, na base deles, na verdade, que a captura foi concluída. E é bem legal porque lá está um plate do Arceus, que aparentemente é o plate de fogo. Eles devem estar planejando alguma coisa que envolva um Heatran e esse plate de fogo. A gente vai descobrir já já. Agora, voltando para Ash, Go e Down e a Cynthia acaba mostrando um local que é muito semelhante ao Laboratório Sakuragi. Na verdade, o Parque Sakuragi, onde os Pokémon estão ali convivendo. E ela diz que ali ela está fazendo uma espécie de experimento com alguns Pokémon, e principalmente com 3. E ela acaba mostrando que é o Cyndaquil, o Rowlet e o Oshawott. Ela diz que em tempos antigos, esses Pokémon foram levados até Sinnoh, e aparentemente eles tiveram um comportamento um pouco quanto diferente em relação aos que a gente já conhece. Então ela está tentando fazer alguns experimentos envolvendo esses 3 Pokémon para ver aonde ela consegue chegar. Então, basicamente, esses 3 Pokémon a gente pode entender que são da Cynthia, ou pelo menos que fazem parte da pesquisa da Cynthia. Não tem ainda uma relação muito forte com Ash, Go e Down. E não sabemos onde isso vai chegar, na verdade, com esses 3 Pokémon e os nossos 3 treinadores. Mas ainda assim, a Cynthia acaba dizendo que eles podem testar a captura nesses 3 Pokémon. E eles têm 3 minutos para capturar esses Pokémon. E se eles capturarem em 3 minutos, eles vão conseguir um prêmio. Bom, o que será? Então, eles topam a ideia e começam a ir para cima dos Pokémon. Lembrando que eles podem usar Pokémons também para enfraquecê-los e capturá-los. Então é bem legal esse momento, porque, tecnicamente, cada um vai ter que ficar indo atrás de algum Pokémon. Não me parece que eles tinham escolhido qual eles queriam. Eles simplesmente estavam procurando por algum Pokémon para capturar. E é muito legal porque eles tentam diversas vezes procurar pelos matinhos. Se não me engano, assim, vai um spoiler de Legends Arceus, mas uma coisa muito semelhante vai acontecer no jogo. Então por isso que eles colocaram essa dinâmica de você ter que ficar indo atrás do Pokémon pelos matinhos até encontrar, né? E aí a Dawn acaba pedindo pro Piplup usar o bico para quebrar, assim, né? Rasgar os matos pela frente, basicamente cortar tudo. Até que ele acaba bicando o Oshawott, e aí eles começam a brigar. Nesse momento, quando ela ia jogar a Pokébola para tentar capturar o Oshawott revida a Pokébola, e a Pokébola acaba caindo na cabeça do Rowlet. Pois é, mas o Rowlet não é capturado. E aí a Pokébola quica na cabeça do Rowlet e cai na mão do Ash. E aí o Ash identifica o Rowlet na frente dele. E logo em seguida, como cada um tá na frente de um Pokémon, o Go supõe que ele vai ter que ficar com o Cyndaquil, porque é o único que tá faltando ser encontrado. E o Cyndaquil meio que pula, assim, na frente dele. E nesse momento, os 3 decidem que é o momento ideal para executar a captura. E aí eles tiram o lacre, assim, da Pokébola e arremessam a Pokébola em cada um dos 3. É bem legal o momento da captura, até porque quando a Pokébola fecha e a gente sabe que o Pokémon foi capturado, ele solta uma fumacinha em cima da Pokébola. É bem, bem legal. E aí eles completam a captura em menos de 3 minutos. E é bem interessante porque o Cyndaquil meio que joga fogo assim na cara do Go depois que eles liberam os Pokémon. O Oshawott parece que ficou super amiguinho do Piplup. E o Rowlet ficou na cabeça do Ash, assim, que me traz muito umas referências de Alola com o Rowlet do Ash. E aí, o Cyndaquil, quando joga o fogo assim na cara do Go, a Cynthia até fala: olha, esse Cyndaquil, se ele tá jogando fogo na sua cara, é porque ele realmente gostou de você. E vem o prêmio. Basicamente, ela cedeu o livro de todas as informações e pesquisas que ela vem fazendo para cada um deles. Então,
é meio que um prêmio pra eles. Eles não gostaram muito, o Go achou formidável, porque a gente sabe que o Go é o cara que gosta de ler, que gosta de saber mais, ele ainda tem esse aspecto, sabe tudo, então isso é muito importante, porque eu percebo que durante o anime, isso não tá sendo tão explorado. Em vários debates que eu já tive sobre o Go, esse assunto vem, mas é muito difícil de defender o Go sabe tudo, lá daqueles primeiros episódios, quando isso não é mais tão nítido como é hoje. Né? E ali não, ali, tipo, quando o Go pegou o livro, ele ficou tipo, meu Deus, que coisa incrível. Enquanto o Ash e a Dawn, tipo, tá bom, esse é o prêmio, beleza. E a partir desse momento, a gente não sabe se esses 3 Pokémon ficaram com Ash, Dawn e Go. Há 2 interpretações. A primeira, que é a mais óbvia, aquilo só foi um teste, um treinamento de captura com aquela Pokébola, uma experiência, e eles tiveram a experiência de usar as Pokébolas, capturaram os Pokémon, mas os Pokémon ficaram com a Cynthia. Que era o mais provável de acontecer, porque é um experimento dela, então não faz sentido eles tirarem dela, né, os Pokémon. Mas, ao mesmo tempo, se ela quer saber como esses Pokémon vão reagir, a região de Sinnoh e, consequentemente, até mesmo evoluir, esses Pokémon vão precisar estar em situações de batalha, vão precisar estar nesse tipo de situação, nesse contexto. Então, assim, é possível que esses Pokémon também possam estar com as crianças ali, os treinadores, mas eu duvido um pouco, tá, pessoal? Talvez algum contexto vai acontecer nos próximos episódios, onde esses 3 Pokémon voltem a ficar próximos de Ash, Go e Dawn, tá bom? Mas no momento me parece que só ficou na dinâmica, sabe? E morre assim. Então, é basicamente isso. Bom, depois disso, quando eles estavam saindo, os Pokémon começam a sentir uma vibração meio estranha no ar. E é porque o Saturn voltou para o esconderijo, a base da Team Galactic, e mostrou o Heatran que ele havia capturado. E o plate do Arceus estava ali, no meio, que eles estavam fazendo uma pesquisa, e eles precisam que o Heatran use toda a chama que ele possui ao máximo para ativar esse plate, né? E quando ele começa a emanar energia, é muito interessante porque começa a criar-se uma possibilidade de um portal, que é o que eles querem. Porque aparentemente eles querem reencontrar o Cyrus. Pois é até interessante porque eles ainda continuam leais ao seu líder. Tanto que tem uma foto gigantesca do Cyrus ali na base deles. E eles estão em busca, aparentemente, de abrir um portal interdimensional para ir atrás do Cyrus. É muito, muito legal, apesar que isso vai muito contra ao que o Cyrus pediu para eles, porque o Cyrus não queria que eles tentassem encontrá-lo novamente. Ele disse que ele encontrou o mundo dele e que ele ia nesse mundo sozinho e deixou os outros para trás. Então, assim, há um pouco de inconsistência aqui no fato da Team Galactic estar atrás do seu líder. Não entendi muito bem aonde eles querem chegar, mas provavelmente os próximos episódios devem deixar isso muito mais em evidência, tá? Ainda assim, foi bem legal ver esse momento que o Heatran acaba ativando tudo isso. E ao mesmo tempo, quando esse portal, possível portal, começa, né, a talvez ser aberto, é muito interessante que o Arceus começa a reagir. O Arceus está no meio do espaço-tempo, repousando, e ele acorda com essa força violenta que está sendo ativada no plate. E ele invoca Mesprit, Uxie e Azelf, e provavelmente ele quer que esses Pokémon vão impedir, né, o que está sendo feito na Terra. Então, provavelmente foi isso que ele fez, porque apesar de não ter um diálogo, a reação dos Pokémon é de muita surpresa. E esses Pokémon só interagem com o Arceus e vão embora. Então, provavelmente foi uma situação onde o Arceus os chamou e pediu, olha, vai lá e resolve isso, porque tá acontecendo alguma coisa muito errada. E eles simplesmente vão. E aí, a gente termina toda a situação com todos muito abalados ali, os Pokémon em volta também, aparentemente recebendo essa energia que tá explodindo pra tudo quanto é lado. E a gente tem também a Júpiter dizendo que a emissão de energia tá tendo um efeito magnífico, né, no espaço-tempo. Então, tá funcionando o que eles estão tentando fazer. Então, aparentemente, eles estão tentando mesmo abrir esse portal, ir até o Cyrus, porque eles querem resgatar, na ideia deles, o seu líder.
E o episódio termina assim. Bom, lembrando que a gente tem mais 3 episódios pela frente. O segundo episódio ele já tá disponível. Ele chega aqui pra review amanhã, porque eu tô esperando as legendas surgirem. Então eu não tenho como fazer a review sem as legendas. E basicamente tô muito, muito animado com esses episódios. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que conversar aqui, antes de qualquer outro elogio ou crítica, é sobre a Team Galactic. Uma coisa que a gente precisa entender é que eles 3 foram presos pelo Looker no final do arco de Sinnoh, né, lá em Diamante Pérola. Na verdade, no final do arco deles, né, da Team Galactic em Sinnoh. E eles foram presos, e a gente entende que no anime Pokémon muita coisa acontece no off-screen, e tipo assim, fugir da cadeia no anime Pokémon não me parece ser a coisa mais absurda do universo. Vide a equipe Rocket, que vive conseguindo das 1001 façanhas fazer tanta coisa. Nesse anime, ele sendo um dos vilões core do anime Pokémon, né, então... Tipo, eles serem presos, ok, mas provavelmente eles conseguem sair de um jeito ou de outro. Então, eles conseguiram sair e continuam levando os planos deles. Agora envolvem muito mais o lance de ir atrás do Cyrus, o que pra mim é bem contra o que o próprio líder deles queria, porque o líder, o Cyrus, disse, não vão atrás de mim, eu vou seguir em frente com o meu novo mundo. Então, assim... Pra mim, ficou meio estranho. Mas ao mesmo tempo, a gente entende que o Cyrus talvez não esteja no novo mundo dele, porque ficou muito em aberto no final do arco do Cyrus, né, da Team Galactic, que o Cyrus só ficou preso no espaço-tempo. Então, talvez eles queiram resgatar o Cyrus, que está preso no espaço-tempo, para que aí eles consigam criar o novo mundo deles, ir pro novo mundo deles, etc. Então, assim, ainda... Não ficou muito claro, mas é evidente que eles estão atrás do Cyrus, tá? E é sobre isso, e é isso aí. Agora, vamos lá. O episódio em si foi muito interessante. Eu particularmente estou gostando bastante desse especial. Ver a caracterização de Hisui também foi muito legal. Ver o encontro com a Dal. Senti um pouquinho da ausência ali da Koharu, mas eu entendi o porquê isso não ocorreu. Justamente por conta já das 3 Pokébolas, sabe? Então, assim, alguém teria que ficar pra trás. E de todos, se fosse pra escolher, obviamente seria a Koharu, né? A não ser que, tipo assim, a Dawn já estivesse ali, já tivesse feito a dinâmica de captura, e aí ficasse pros 3 fazer. Mas, de fato, eu acho que é mais interessante que o anime traga essa experiência com Ash Go ao lado da Dawn, justamente por conta de toda a dinâmica de Sinnoh, ainda mais pros próximos episódios, onde a gente tem um personagem que está pra retornar e faz parte desse trio de Sinnoh que a gente tanto gosta. Então, particularmente, gostei muito de terem colocado a Dawn nesse episódio. A Cynthia também. Eu acho que vai ser bem bacana o que ela pode trazer pro episódio. Lembrando que ela cedeu um livro para cada um dos 3, como prêmio por parte da captura dos Pokémon. E eu acho que esse livro talvez possa ter alguma importância lá na frente, tá? Porque talvez a gente não vai ter a presença física da Cynthia ali no decorrer dos próximos eventos. Então, quem sabe o livro possa ser de grande ajuda para a Dawn, o Ash e o Go. Ainda mais entendendo que a Koharu também não está presente, e a Koharu costuma ajudar bastante com os conhecimentos dela também. Então, talvez isso não vai acontecer. Mas uma coisa que eu fiquei muito entusiasmado mesmo sobre o livro é que a gente percebe muito do Go sabe tudo, né? Porque o Ash e a Dawn, eles não ligam muito pra isso. Mas o Go é aquele menino sabe tudo, ele gosta de informação. E isso é muito ausente no anime. E aqui a gente vê um pouquinho dessa característica do Go novamente, dele ser aquele cara que adora informação, que, sabe, vê uma coisa que ele pode aumentar pra ele, somar pra ele, e ele vê aquilo com fascínio. Então eu achei isso muito legal por parte do roteiro também. Outra coisa que eu achei bacana foi o Riatran, e a captura do Riatran também. É muito bacana você ver uma equipe vilã indo atrás de um Pokémon específico. Se não me engano, eles estavam nas profundezas ali do Monte Coronet, pelo menos é o que foi explicado. E a captura do Riatran aconteceu e, assim, eu achei bacana. Eu achei demais, sabe? Porque Pokémons lendários, cada vez mais no anime, talvez tenham ficado um pouco mais banais, sabe? Porque antes a gente tinha aquela ideia de que um lendário era só um lendário e era isso aí. E era muito difícil de você capturar um Pokémon desse. E bom, no caso da Team Galactic, ainda acho que foi até mais tenso do que o próprio Go com suas capturas jogando uma Pokébola Default, é isso aí, né? Ali o anime, que é a mesma equipe que anima o nosso anime Pokémon semanal, fez a lição de casa, deu uma boa batalha, meio roubada, mas deu. Usou uma Dusk Ball pra capturar, né? Eu teria forçado ali mais uns segundinhos pra ela tentar umas 2, 3 jogadas de Pokébola,
sabe? Porque é legal quando a gente vê uma Pokébola falhou, a gente tenta outra. Mas enfim, deu tudo certo, a captura foi feita e eu achei isso muito bacana também. Envolver um plate do Arceus pra criar esse portal, onde eles dizem que tipo, eles vão precisar de muito mais energia para criar esse portal, mas ali é o começo de tudo, para eles analisarem tudo, achei bacana também, sabe? Então, tudo está sendo muito bem arquitetado, parece, para esse episódio acontecer. Isso eu achei muito interessante. Agora, o Arceus acordar assim, né, se sentir incomodado, eu acho muito estranho. Eu sei que ele é o deus Pokémon, então, tipo assim, eu não vou resolver essa treta. Eu tenho seres que resolvam pra mim. Mas, poxa, se ele tá mega incomodado, sabe? Ele que fosse lá, e fosse lá resolver a treta e desse um esporro nessa Team Galactic, entendeu? Mas não, ele chamou o Mesprit, Azelf e Uxie. E até é bom, porque depois a gente vai acabar tendo algum contexto, provavelmente, com esses 3 Pokémon, envolvendo 3 personagens que a gente gosta demais. Então, assim, particularmente gostei do especial até aqui. Tá bem legal. Espero que eles abordem de forma interessante. Quem sabe esse possível retorno do Cyrus, não tenho tanta certeza. Mas ainda assim que eles consigam trazer um episódio, um especial interessante para Legends Arceus, ok? Amanhã eu trago para vocês a sequência desse episódio, então eu não tenho uma opinião ainda formada sobre o especial. Agora, uma coisa que devem muitos estar se perguntando, e aí, Camaleão, é canon? É ou não é? Bom, pra mim, como fã, eu entendo que esses especiais, eles girem em torno de situações que, assim, envolvam o universo canon do anime. Ainda mais porque, já tô dando um pequeno spoiler pro próximo episódio, eles têm um flashback de uma época de Sinnoh, o Ash, e enfim. Então, partindo disso, tudo que tá acontecendo tá girando no universo canon. Então, levando em conta também que Sinnoh, na verdade, Jornadas é uma temporada que usa muito do off-screen, muita coisa acontece no off-screen, eu não acharia surpreendente, na verdade eu acharia pelo menos o mínimo que eles poderiam fazer depois de tanto off-screen, é que em algum episódio do decorrer do anime, nos próximos episódios, eles citassem essa situação que aconteceu em Sinnoh, né? Tipo, é igual aquela situação tal que aconteceu tal. Porque, assim, por parte do especial, a gente já tem a afirmação que sim, é canon. Mas essa ligação precisa ser feita agora lá no anime Pokémon. Porque aí a gente consegue concluir que de fato aquilo aconteceu, mas aconteceu, né? E se você quiser conferir como aconteceu, vai lá e assiste o especial. Então, assim, eu acho que seria uma ótima forma, inclusive, de vender o especial, né? Então, assim, eu espero que o anime em algum momento cite esses acontecimentos em Sinnoh, porque aí consegue-se fazer uma boa conexão e julgar que, de fato, todos os acontecimentos são canon. Agora, novamente, sobre as capturas dos Pokémon e, enfim, só no final do episódio, mesmo no final do especial, perdão, pra gente ter uma noção concreta sobre o que aconteceu. Do contrário, a gente fica de mãos atadas sobre esses Pokémon. Mas, ainda assim, meio que a gente coloca que o Ash capturou outro Rowlet de forma temporária, né? Se for o caso. Eu acredito que deve ter sido uma pena. No mais, é isso, Camaleão ficando por aqui. Quero saber a sua opinião. Lembrando que amanhã eu venho com o segundo episódio. Forte abraço. Um beijo pra vocês. Lembrando também que o terceiro e quarto episódio é na semana que vem. E na semana que vem temos o lançamento do Legends Arceus. Provavelmente eu vou ficar em live por um bom tempo, né? Então, entre talvez o descanso que eu vou ter de um dia pro outro, talvez eu consiga gravar review e postar aqui pra vocês. Tá bom? Lembrando que também vai ter episódio do anime, então eu vou estar super, super, super atolado de coisas pra fazer no final de semana que vem. Mas ainda assim, espero a compreensão de vocês e essas reviews vão chegar por aqui, tá? Mais uma vez, confirmo pra vocês que eu já estou trabalhando no meu projeto de podcast, de review de todos os episódios do anime. É uma coisa super trabalhosa, que vai dar muito tempo ainda, então tenho que fazer de pouquinho em pouquinho, mas vai acontecer, tá bom? Forte abraço, beijo pra vocês, tchau.